Olá, meus irmãos e amigos, companheiros, na grande jornada do Espírito, que a luz do Cristo nos envolva neste momento sagrado de aprendizado. Hoje, convidamos a uma viagem no tempo, de volta às areias da Galileia, aos caminhos poeirentos da Judéia. Não vamos apenas estudar história, vamos nos conectar com o amor mais puro que a terra já conheceu. Pensem comigo. Há mais de 2000 anos, o Mestre Maior, Jesus, nos legou a bússola para a nossa felicidade, o Evangelho, a Boa Nova. Ele não escreveu com suas próprias mãos, mas plantou suas palavras na alma dos seus discípulos, transformando-os em testemunhas vivas de sua doutrina de amor. Esta aula, a Escritura dos Evangelhos, é um convite para desvendarmos o esforço sagrado, a fé inabalável e a inspiração divina que garantiram que essas sementes de luz não se perdessem no tempo. Vamos honrar a memória e o trabalho incansável dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os instrumentos benditos da providência que registraram para toda a humanidade o código moral que nos religa a Deus. Para nós espíritas, mergulhar na origem dos evangelhos é reafirmar que o cristianismo é a base imortal sobre a qual nossa doutrina repousa. É sentir a vibração do Consolador prometido pelo Cristo, agindo sobre a mente e o coração desses apóstolos, preparando o caminho para que, no futuro, tivéssemos a chave para a compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus. Portanto, abram não apenas a mente, mas, sobretudo, o coração, que o Espírito da Verdade nos guie para que possamos compreender não só como o Evangelho foi escrito, mas porque ele é a fonte viva de onde jorra a água que sacia nossa sede de verdade e de progresso espiritual. Que o estudo de hoje nos inspire a viver em cada dia a grandiosa mensagem de luz e caridade do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. Roteiro 6. Escritura dos Evangelhos. Os Evangelistas. Federação Espírita Brasileira. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1. Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2. O Cristianismo. A palavra Evangelho é mais do que um termo. É o grito de esperança que ecoou há 2000 anos. Do grego, evangelho significa a boa notícia, a boa nova. Mas para nós espíritas, amparados pela terceira revelação, o significado dessa boa nova se expande e ganha uma luz inigualável. A boa nova da imortalidade, que é a certeza de que somos espíritos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. É a promessa de que a morte é apenas a porta de entrada para a verdadeira vida. A boa nova do amor incondicional, que é a revelação do código moral que Jesus nos legou, conforme codificado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. O roteiro seguro para o nosso aprimoramento íntimo, tendo a caridade como lei suprema. A boa nova do progresso contínuo, que é a lei da reencarnação, que a doutrina espírita nos esclarece, está implícita no Evangelho, oferecendo-nos as vidas sucessivas para que possamos finalmente cumprir
todos os seus mandamentos. Portanto, quando falamos da escritura dos evangelhos, estamos falando do esforço gigantesco de almas dedicadas para que esta boa nova de alegria, a semente da salvação, da luz e da verdade, fosse preservada, a- atravessasse milênios e chegasse até nós, para ser compreendida em toda sua profundidade pela chama do Consolador prometido. O objetivo desta aula é explicar como foram redigidos os textos evangélicos, analisar o papel desempenhado pelos evangelistas na divulgação do cristianismo. Palavra evangelho, do grego evangelion, que significa boa notícia, boa nova, conotação de alegria. Novo Testamento, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas, Apocalipse. O Cristo nada escreveu. Vamos começar explicando sobre o Novo Testamento, que é a aliança de amor do Cristo. O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros escritos principalmente após a ascensão de Jesus e pode ser dividido nas seguintes categorias: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 registros da Boa Nova. Relatam a biografia terrena de Jesus, seu nascimento, vida, ministério, milagres, morte e ressurreição, e seus ensinamentos morais de forma direta, sendo o cerne da doutrina cristã. Para nós espíritas, são a base moral religiosa do espiritismo, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que destaca a essência dos ensinamentos de Jesus para o aprimoramento íntimo e a prática da caridade. Atos dos Apóstolos é o livro que serve de ponte entre os evangelhos e as epístolas, narra a formação e expansão da igreja primitiva após a crucificação de Jesus, desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes até a prisão de Paulo em Roma. Detalha a vida dos primeiros discípulos, especialmente Pedro e Paulo. Na perspectiva espírita, é um vasto manual de mediunidade primitiva, repleto de fenômenos como curas, profecias, visões e desdobramentos, confirmando que a comunicação entre os dois planos da vida sempre existiu e foi a base da divulgação cristã. Epístolas ou cartas são cartas de ensinamentos e exortação escritas por apóstolos e discípulos, as primeiras comunidades cristãs. Contém as bases doutrinárias e éticas do cristianismo nascente. A maior parte delas foi escrita por Paulo de Tarso, as Epístolas Paulinas, com o objetivo de orientar e corrigir desvios e consolidar a fé e a moral nas diversas igrejas. Outras cartas são de Tiago e Pedro, João e Judas. Para a doutrina espírita, são um rico complemento aos evangelhos, aprofundando a compreensão sobre a fé, a lei de causa e efeito, que é plantar e colher, a hierarquia espiritual e a disciplina necessária à vida cristã. Apocalipse, o livro das revelações, é o livro
profético, simbólico, que encerra o Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, apresenta uma série de visões grandiosas e simbólicas sobre o fim dos tempos, a luta do bem contra o mal, o juízo final e o triunfo do reino de Deus na terra. Para a doutrina espírita, sua interpretação é vista como simbólica e não literal. As profecias se referem, em grande parte, às transformações morais e espirituais pelas quais a humanidade e o planeta passariam, como a transição para um mundo de regeneração, e não a catástrofe física iminente. Evangelho Boa Nova, base doutrinária do cristianismo, aspectos da biografia terrena de Jesus e seus principais ensinamentos de caráter moral: nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição. As palavras de Jesus foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca, transcrita apenas após a morte. O Evangelho é a lei de Deus trazida e exemplificada por Jesus. Não se trata de uma doutrina meramente humana ou filosófica. É a revelação direta da vontade divina, adaptada à compreensão dos homens. É o ponto de partida do cristianismo em sua pureza original, antes das interpretações e edições humanas ao longo dos séculos. Tudo que veio depois no cristianismo é, idealmente, um desenvolvimento ou uma aplicação desses princípios. A biografia terrena de Jesus e ensinamentos morais. Aqui reside a incomparável riqueza do Evangelho, a união da doutrina à exemplificação viva. Os evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, dão mais ênfase à biografia: nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição. E todos, incluindo João, focam nos ensinamentos de caráter moral. O valor imensurável do Evangelho reside em seu caráter moral. Ele não é um código civil ou científico, mas um manual de conduta que ensina sobre a caridade, ou seja, fora da caridade não há salvação máxima fundamental para o espiritismo, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o perdão e a misericórdia, a reforma íntima como caminho para a felicidade. Para o espiritismo, o evangelho é a expressão da lei moral divina. O evangelho segundo o espiritismo separa a lei moral, eterna e imutável, dos aspectos históricos ou dogmáticos, oferecendo a chave para compreender a Boa Nova e aplicá-la à nossa evolução espiritual através da reencarnação e do progresso incessante. Evangelho Boa Nova. Os apóstolos eram homens simples, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Discípulos diretos: Mateus, que escreveu em hebraico, João em grego, provável dialeto popular alexandrino chamado koiné. Ainda em grego, Marcos transmitiu reminiscência de Pedro. Lucas investigou e recolheu informações por via indireta. A doutrina espírita nos ensina a valorizar a origem histórica e o contexto humano da redação dos evangelhos. O Cristo nada escreveu,
mas suas palavras foram disseminadas e transmitidas de boca em boca. Os 4 evangelistas, cada um a seu modo, foram os instrumentos escolhidos pela providência para materializar a boa nova. Mateus, discípulo direto, apóstolo e ex-publicano, seja cobrador de impostos. Seu evangelho é considerado o mais antigo e teria sido escrito originalmente em hebraico ou aramaico para a comunidade judaica. Apresenta Jesus como o Messias prometido, cumpridor das profecias do Antigo Testamento. Para a doutrina espírita, o Evangelho de Mateus registra a íntegra do Sermão da Montanha, o código ético máximo que a doutrina espírita abraça e interpreta com profundidade. Marcos, que não era discípulo direto, João Marcos, que esse era o nome completo, a gente conhece ele mais como Marcos, mas o nome completo é João Marcos, discípulo de Pedro. Ele escreveu em grego e seu texto é tido como um registro das reminiscências e pregações de Pedro, o apóstolo pescador. Seu texto é o mais conciso e dinâmico, focado nas ações e milagres de Jesus, apresentando-o como o servidor poderoso. É o mais breve, destinado aos gentios que valorizavam mais a ação do que longos discursos. Lucas não era discípulo direto, era médico, companheiro de Paulo, era gentil, não era judeu. Escreveu em grego, após realizar uma investigação minuciosa e recolher informações de forma indireta de testemunhas oculares. Seu método é o mais próximo de um historiador. Apresenta Jesus como Salvador universal e destaca sua misericórdia e compaixão pelos pobres, mulheres e marginalizados. É o evangelho que mais enfatiza o aspecto humano de Jesus. Lucas é também o autor dos Atos dos Apóstolos, registrando a ação da espiritualidade no início da igreja. João era discípulo direto, apóstolo amado de Jesus, o mais jovem. Escrito em grego, porém com uma visão mais filosófica e teológica. Evidencia a divindade de Jesus e sua natureza celestial, apresentando-o como o Verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada. Seu evangelho é mais reflexivo, com grandes discursos, ensinamentos sobre a vida eterna. Para a doutrina espírita, é o evangelho que registra a promessa do Consolador, o Espírito da Verdade, a base da doutrina espírita. O dialeto popular alexandrino chamado koiné, ou grego comum, foi o dialeto que se tornou a língua franca do Império Romano, a partir das conquistas de Alexandre o Grande. É nesta língua acessível a todos, não no grego clássico, que os evangelhos de Marcos, Lucas e João foram escritos, e a versão final do evangelho de Mateus, garantindo que a Boa Nova pudesse se espalhar rapidamente por todas as nações. A providência divina, utilizando um instrumento cultural, a língua, para facilitar a divulgação da lei de amor. Outros evangelhos. Visto que muitos tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Lucas 1:4. A passagem citada nos fornece três informações cruciais para o entendimento da formação do Novo Testamento, todas plenamente aceitas pela visão espírita que valoriza a razão e a investigação ao lado da fé, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Esta frase confirma que, na época que Lucas escreveu, provavelmente entre os anos 60 e 80, depois de Cristo, já circulava diversos escritos, registros orais e tentativas de compilar a vida e os ensinamentos de Jesus. Isso se alinha ao entendimento de que a doutrina de Jesus não foi imposta, mas sim transmitida de forma orgânica. Havia um intenso movimento de registro e testemunho. Os 4 evangelhos canônicos foram aqueles que, pela sua concordância com a moral de Jesus e sua aceitação generalizada pelas comunidades cristãs, foram reconhecidos como os mais autênticos e inspirados pela divindade, através do esforço humano. Lucas afirma que suas fontes são aqueles que viram e viveram os fatos com Jesus. Isso confere historicidade e credibilidade ao seu relato, afastando-o da mera invenção ou lenda. Lucas, sendo um gentil e intelectual, utilizou um método de historiador e investigador. Ele não se limitou a ouvir, mas fez uma acurada investigação para apresentar os fatos de modo ordenado. Para o Espiritismo, este é o trecho que mais ressalta a participação ativa da razão na formação da Escritura Sagrada. A fé não é cega, ela é amparada pela pesquisa, pela lógica e pelo testemunho. Lucas é o evangelista que melhor personifica a necessidade de analisar e organizar o conhecimento para a sua plena aceitação. Um princípio que Kardec utilizaria séculos depois ao codificar o Espiritismo. Em resumo, Lucas, ao escrever para Teófilo, que significa amigo de Deus, justifica seu trabalho como um esforço honesto, racional e embasado em fontes seguras, para que a solidez dos ensinamentos de Jesus pudesse ser verificada por todos. Como foram redigidos? Não havia pontuação nem separação de palavras. A pontuação surgiu com a imprensa no século XV. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras maiúsculas, sem espaçamentos. A colocação de espaços foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A organização por capítulos surgiu no Ocidente, o cardeal inglês Hugo, século XIII. A subdivisão em versículo foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Stephan, no século XVI.
Então vamos tentar, a partir de agora, descrever um pouco sobre como foram redigidos os textos originais dos evangelhos. As características listadas refletem o estilo de escrita da época, do século I ao século III depois de Cristo, e as mudanças que o o texto sofreu ao longo dos séculos para se tornar mais acessível. Originalmente, os textos eram redigidos sem qualquer pontuação, não tinha vírgula, pontos, etc. E sem separação entre as palavras, imagine, escrever tudo junto. Essa ausência exigia que o leitor já tivesse um conhecimento prévio do texto para conseguir entendê-lo, pois um mesmo conjunto de letras poderia significar frases diferentes, dependendo de onde se coloca a pausa. Uma vírgula, um ponto faz muita diferença em um texto, nós sabemos disso. A colocação de espaços entre as palavras foi um avanço importante, adotado gradualmente, principalmente a partir do século IX depois de Cristo, facilitando enormemente a leitura e a cópia. A pontuação moderna só se consolidou com o advento da imprensa no século XV, quando houve a padronização dos textos. Os manuscritos mais antigos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego ou latino. As palavras redigidas com letras maiúsculas e com caligrafia mais fluida surgiram mais tarde, acelerando o processo de cópia e tornando os textos menores e mais portáteis, mas também exigindo maior habilidade do copista. Os evangelhos, em sua origem, eram textos corridos, como um pergaminho contínuo. A organização atual é fruto de um trabalho acadêmico de conveniência que veio séculos depois. A organização dos textos em capítulos foi uma iniciativa de Stephen, cardeal inglês, que mais tarde se tornou arcebispo de Canterbury, no século XIII, com o intuito de padronizar a referência a trechos bíblicos nas universidades europeias. A subdivisão em versículo é ainda mais recente, sendo uma criação do tipógrafo parisiense Robert Stephen, no século XVI, para facilitar a consulta nas edições impressas da Bíblia. O Espiritismo nos lembra que o essencial do Evangelho está na sua moral, que é imutável, e não na forma ou letra, que é mutável e sujeita a erros de cópia ou tradução. O fato de a escrita original ser tão difícil de ter passado por tantas mãos sublinha a importância da doutrina espírita como o consolador, que nos traz a chave para a compreensão do sentido profundo dos textos, desnudando as alegorias e restituindo a pureza dos ensinamentos de Jesus. Versão autorizada. Nova tradução proposta na Conferência de Hampton Court em 1604, realizada por 154 tradutores, convidados de Oxford, Cambridge e Westminster, dedicada ao rei James I, publicada em 1611, em volumes grandes. A versão autorizada é um marco que transcende a religião, influenciando a literatura e a língua inglesa. A proposta para uma nova tradução surgiu durante a conferência de Hampton Court,
presidida pelo rei James I da Inglaterra. O objetivo principal era pacificar as tensões religiosas entre a Igreja da Inglaterra anglicana e os puritanos. As traduções existentes eram controversas. O rei James I autorizou uma nova tradução que fosse neutra, sem notas marginais controversas e baseada nos textos originais hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo. O projeto foi um empreendimento monumental. Foram convidados 54 dos mais eruditos acadêmicos e teólogos da época. Os tradutores foram divididos em 6 comitês e cada um trabalhou em seções distintas. Eles utilizaram as melhores fontes disponíveis em grego e hebraico e compararam as traduções existentes. O esforço visava a precisão e a beleza literária. A versão autorizada é uma prova do esforço humano para registrar e divulgar a palavra. No entanto, mesmo a melhor das traduções do grego, Evangelho, para o inglês, Good News, e posteriormente para o português, Boa Nova, pode conter nuances perdidas ou interpretações dogmáticas. É por isso que o Espiritismo surge como consolador, em João 14, 15, 18. Não para revogar o Evangelho, mas para explicar a luz da imortalidade, da reencarnação, da lei de progresso, permitindo que o leitor compreenda o espírito da lei, que é o amor e a caridade, e não se prende à letra, que pode estar sujeita a erros de copista, tradutores, ou as influências das instituições humanas da época. Houve influência pessoal do escritor? Estudos críticos e sérios afirmam que sim. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas são chamados sinóticos, semelhantes. Dos 661 versículos do evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam no evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo interpretação própria. A influência pessoal do evangelista é notória e esperada, pois a inspiração espiritual ou mediúnica, para a doutrina espírita, não anula a individualidade e a cultura do escritor. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, porque compartilham uma visão geral semelhante da vida de Jesus, podendo ser vistos em conjunto. O Espiritismo entende que isso se deve à matriz comum, à tradição oral. Todos beberam da mesma fonte de tradição orais. As pregações dos apóstolos, especialmente Pedro, e provavelmente de um ou mais documentos escritos prévios. Cada evangelista tinha um público-alvo e uma finalidade em mente, o que exigia a seleção e a organização dos fatos e palavras de Jesus. Mateus escreveu para os judeus, enfatizando como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por isso, ele estrutura seu evangelho em torno
de discursos, Sermão da Montanha, Lucas escreveu para os gentios mais intelectuais, né, com o propósito de apresentar uma biografia ordenada e completa de Jesus como o Salvador universal. Por isso, sua acurada investigação. A inspiração espiritual ou mediúnica não é ditado cego. O espírito comunicante, no caso, a espiritualidade superior, que ditava o contexto, utilizava o conhecimento, o estilo e a personalidade do escritor. As interpretações próprias são a maneira pela qual o evangelista filtrou e expressou a mensagem, utilizando sua cultura, seu vocabulário, que era grego, aramaico, e sua visão teológica, sem jamais distorcer a essência moral da Boa Nova. Em resumo, a influência pessoal comprova que o Evangelho é um trabalho da parceria entre o céu e a terra, onde a mensagem sublime do Cristo, o Espírito da verdade, foi cuidadosamente registrada pela mão e pela inteligência dos homens. Como os escritos evangélicos foram divididos? Canônicos, aqueles que fazem parte do Novo Testamento; apócrifos, definido no Concílio de Nicéia, são manuscritos redigidos pelos discípulos, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. Existem cerca de 112 textos apócrifos, 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. A separação dos escritos em canônicos e apócrifos foi um processo gradual da igreja primitiva, impulsionado pela necessidade de estabelecer uma base doutrinária unificada e combater heresias que surgiam através de escritos contraditórios. Evangelhos canônicos são os 4 textos que fazem parte do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra canon do grego significa regra, padrão ou norma. Os escritos canônicos foram reconhecidos pela igreja primitiva e subsequentemente confirmados em concílios como o de Nicéia, em 325 depois de Cristo, por atenderem a critérios fundamentais, que eram ter sido escrito por um apóstolo ou por discípulo direto de um apóstolo, como Marcos, Pedro e Lucas e Paulo; serem aceitos e lidos nas comunidades cristãs por toda a região do Ocidente e Oriente, e estarem em consonância com o essencial da doutrina de Jesus e com a moral cristã. A palavra apócrifo significa originalmente oculto ou secreto. Estes são os manuscritos redigidos por discípulos ou seguidores, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica e pelos pelas demais igrejas cristãs, como parte do cânon sagrado. Existem, de fato, cerca de 112 textos apócrifos, além de outros que foram descobertos posteriormente. Eles geralmente preenchem as lacunas dos evangelhos canônicos, como a infância de Jesus, os seus ensinamentos após a ressurreição, mas muitas vezes contém exagero de milagres, fantasias, narrativas contraditórias ou doutrinas que a igreja considerou heréticas, principalmente as gnósticas.
O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, embora o cânon já estivesse em grande parte formado pela prática das comunidades, este e outros concílios ajudaram a formalizar a lista final de livros aceitos. O Espiritismo, como consolador, adota uma postura de respeito e análise racional em relação a esta divisão. Kardec nos ensina a aplicar o crivo da razão e da moralidade a todo e qualquer escrito, seja ele canônico, apócrifo. Se um texto contradiz a lei de amor e caridade ensinada por Jesus, ele não pode ser considerado divinamente inspirado, não importa a sua origem. O Espiritismo reconhece o valor histórico dos apócrifos, por revelarem as crenças, os mitos e o ambiente cultural da época. No entanto, sua base doutrinária permanece firmemente assentada no Evangelho canônico, os 4 evangelhos, e nas epístolas que sustentam a moral do Cristo. A doutrina espírita é em si uma nova revelação que vem explicar o Evangelho. Ela mostra que a comunicação com o plano espiritual não cessou com os apóstolos e que a Boa Nova é progressiva, sendo o Consolador prometido o auxílio para compreendermos a letra que mata, para alcançarmos o Espírito que vivifica. Está em Coríntios 3:6. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao final da primeira parte do roteiro 6, a escritura dos evangelhos. Após esta jornada pela história, pela linguística, pela análise dos textos sagrados, chegamos a uma certeza inabalável. O evangelho é a boa nova, mais preciosa da humanidade. Vimos que ele não desceu pronto e perfeito do céu, mas foi forjado pelo sacrifício e pela fé de 4 almas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que se tornaram instrumentos da providência. Eles registraram a doutrina de Jesus através da tradição oral, de escritos comuns e da inspiração espiritual que respeitou a inteligência e o estilo de cada um. Lembramos que por séculos o evangelho foi um tesouro transmitido com dificuldade, escrito em caracteres contínuos, sujeito a interpretações diversas. A forma, a letra, era frágil, mas o espírito, a moral, era imortal. Ao lado da ciência e da filosofia, ele resgata o evangelho da poeira dos séculos e das interpretações dogmáticas. Ele nos dá a chave para entender o que Jesus falou de reencarnação, de mediunidade e da vida futura. O evangelho é a semente, o espiritismo é o arado que prepara o terreno do nosso coração. Portanto, ao final deste estudo sobre a escritura dos evangelhos, não nos fixemos na tinta do pergaminho ou na data dos concílios, fixemos na mensagem eterna do Cristo, o amor incondicional, a caridade sem limites e a imortalidade com progresso. E o nosso compromisso com o espírita seja estudar o evangelho com a razão e a fé,
praticá-lo com a caridade e vivê-lo com a certeza de que a boa nova é o roteiro para a nossa felicidade aqui e na pátria espiritual. Esta foi a primeira parte desta videoaula. Desde já convidamos você para assistir a segunda parte, onde falaremos dos evangelhos separadamente. Que Jesus nos abençoe, abençoe seus corações, ilumine sua missão de semear a luz do evangelho, a luz do espiritismo. Muita paz.